Os Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. Aqui, eu, Fábio Caldas, e minha sócia Juliana Piai, conversamos com importantes profissionais do nosso mercado sobre novidades, tendências, movimentações e outros assuntos do momento. Olá para todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Front, nos Corredores do Varejo, e hoje a gente tem um prazer que eu consegui tirar da toca um cara que eu já queria conversar há muito tempo, mas era difícil a gente conseguir acertar a agenda, mas agora foi. Então hoje o nosso convidado é o Marcos Tadeu. Quem trabalha em shopping, trabalha em varejo, dificilmente não ouviu falar dele, né? É um cara que tem muita experiência em varejo, muita experiência na relação com shopping, e na área de expansão, então nem se fale. E hoje a gente queria exatamente isso, puxar um pouquinho para esse tema de expansão do varejo, porque a gente está conseguindo começar a colocar a cabeça para fora d'água dessa crise que vem nos acompanhando. Então, nada melhor do que começar a pensar em crescimento também. Marcos, boa tarde. Thaís, boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer tê-los aqui. Boa tarde, gente. Boa tarde, prazer é todo meu, Fábio, Thaís. Vamos lá, espero poder contribuir, né? Vamos começar do começo. Conta pra gente um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua experiência, da sua formação, por onde você passou nesses anos todos que você está trabalhando no varejo. Conta pra gente. Bom, eu sou administrador de empresas, eu sou apaixonado pelo varejo, tudo que envolve varejo eu sou um apaixonado mesmo, né? Atuo no varejo, na área de expansão de lojas e na área de gestão de lojas foi a minha formação. Sou formado em administração de empresas, fiz MBA em varejo, depois fiz algumas extensões em varejo também, então o varejo sempre permeou a minha vida aí, né? Então eu tenho o tempo todo em contato com o tema, com a indústria que realmente eu gosto. Eu comecei lá atrás, muito lá atrás mesmo, ainda garoto, no McDonald's, onde foi a minha escola de formação para processos, né? O que mudou de lá para cá, eu não sei, não estou na empresa mais há muito tempo, mas eu aprendi muita coisa em termos de processo lá no McDonald's. Depois eu passei pela C&A, ainda também jovem, ainda passei pela C&A, e lá eu fiquei de vez capturado pelo mundo do varejo de moda, varejo fashion. Tive uma passagem pela Varig, para muitos dos que nunca nem ouviram falar, foi uma grande empresa de aviação aérea nacional com projeção internacional, né? Disputava aí mercados mundialmente com os grandes da época, enfim. No Brasil, então, nem se fala. Fiquei 4 anos lá, trabalhei em recursos humanos, vê se pode. Então, saí de uma área comercial e fui trabalhar na área de RH. Mas é engraçado, por mais que pareça aí uma dicotomia, comercial, tudo passa por gente, não tem jeito, né? Então, essa experiência prévia ali no McDonald's, processos, essa experiência na C&A, que foi me apaixonar pelo varejo de moda, e depois na Varig, em recursos humanos, fechou um ciclo, e eu tenho a impressão de que foi por isso que eu tive uma história tão grande, bonita, na Riachuelo, por onde eu trabalhei por 29 anos, começando como trainee, depois fui gerente de loja, gerente regional, por último eu cuidei da expansão da empresa e também da engenharia, já no ano e meio mais recentemente. Então é isso, minha vida foi toda essa aí em varejo. Rapaz, acho legal você destacar uma coisa, né, que você começou lá na Riachuelo como trainee, mas passou por gerente de loja, né? Eu acho que a experiência em chão de loja, como o pessoal fala, muda tudo, né? Muda tudo. O seu olhar, mesmo depois, quando você chega na área de expansão, você ter passado pelo problema de dia a dia de loja, acho que muda totalmente a visão que você vai ter na hora de escolher um ponto, por exemplo.
Sem dúvida, porque assim, você falou tudo, porque o ponto comercial, ele tem as métricas dele, né? Então, todo mundo sabe, os P's lá, os tradicionais P's do varejo, e ponto comercial é um deles, e então a localização é fundamental, que está no entorno, enfim, tudo mais. Mas é muito importante conhecer a operação da loja, né? Saber, tá bom, mas quais são as dores ali do gerente, da sua equipe, na hora de descarregar um caminhão, no caminho da mercadoria da doca até chegar no caixa onde o cliente vai estar, a disposição física, o layout, né? Coisas que passam despercebido por quem não está acostumado com operação de loja, como, por exemplo, o pé direito, né? Como é que funciona para você deixar a loja arrumada, iluminada, quando o pé direito é muito alto? A fachada, né? Porque a vitrine, junto com iluminação, junto com provador, eles são fontes importantíssimas de captação, de retenção, de conversão, de vendas. Então, que tamanho é essa fachada? Isso tudo, quando você vive a operação da loja, você ganha essa experiência. Na hora que você está na expansão, você entende, você se lembra e você procura isso na hora que você vai tomar uma decisão. Você não vai deixar de fazer uma loja que tem uma excelente localização por conta de alguma questão operacional. Não é isso, né? Porque o mais importante é o aspecto comercial mesmo, então, evidentemente, que você vai fazer. Mas aí você pensa, como é que eu mitigo esses problemas, que eles existem, e no dia a dia da loja vai fazer diferença na qualidade da operação e, na última linha, no atendimento ao cliente também, né? No final do dia, o atendimento para o cliente. Isso é muito importante. Me valeu muito essa passagem por loja, viu? Não, imagino. A gente percebe a diferença quando a gente está falando com o pessoal de expansão, que eu trabalho diretamente com o pessoal de expansão, como a gente já fez projetos juntos, né? E você é muito nítido. É muito nítido. Quem conhece da operação, quem sabe o que é o ponto final, né, do contato com o cliente, de quem veio, por exemplo, de áreas da área financeira. E aí a pessoa que vai trabalhar na expansão do varejo, vindo da área financeira, você percebe um viés muito de finanças, né, que às vezes não é exatamente aquilo, né? A gente sabe que tem um traquejo do varejo que é todo próprio, né? Mesmo na análise de dados, mesmo na que você falou, você passou por RH, né? Parece que não tem nada a ver, mas no final das contas é gente, né? Trabalhar no varejo é gente o tempo inteiro, é equipe e é consumidor. Então, a gente percebe, do lado de cá, a gente percebe muito essa diferença. Que tipo de viés, Fábio? Sabe Vamos Marcos, lá. né? Marcos deve ter isso claro também. Eu vou contar do meu lado, aí o Marcos fala do outro, que ele já deve ter visto. Mas, por exemplo, quando a gente apresentava resultado de algum projeto, alguma coisa, quem vinha da área de finanças olhava para aquilo e queria entender a coisa muito quadradinha, né? É muito sem jogo de cintura, porque o pessoal da área financeira é isso, é muito certo, né? E às vezes você mostra o resultado de um estudo e aquilo pode ter uma certa variação, não necessariamente ele é preto no branco, né? E eu lembro quando eu fui apresentar o trabalho que eu fiz com o Marcos, por exemplo, às vezes a gente sentava e falava assim, essa loja aqui determinada que a gente estudou está acontecendo isso, 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 e vinha deles, essa loja está dando esse resultado porque acontece A, B, C, D, E. Ele já conhecia todo o histórico, já sabia o que acontecia ali. Então, entendia melhor o que eu estava falando por saber o outro lado. Agora, Marcos, não sei se você já teve essa experiência também com... Acho que você está certo. Assim, porque no final das contas, a área financeira ela vai focar na última linha. É óbvio que qualquer negócio ele só fica em pé se a última linha for positiva. Isso vale para todo mundo que vai analisar um negócio novo, uma expansão, uma loja nova, seja uma fábrica, seja lá o que for, tem que olhar mesmo a última linha e o que ela traz de rentabilidade em cima do capital investido. Então, isso é default, tem que acontecer. Mas eu acho que a pessoa que ela veio da área comercial, no meu caso da gestão das lojas, tem um olhar especial para a venda, né? Então, ótimo, é claro que tem que dar lucro, mas e a venda, como é que é? Qual é o volume de vendas? Porque aí você já pensa em giro, você já pensa em atendimento,
você já reflete em cima de coisas, de pontos do varejo que compõem esse lucro final, né? Eu tenho essa impressão. Eu assim, não lido com as pessoas de expansão das empresas, né? Mas quando eu lido, por exemplo, com o pessoal de shopping. Aí sim, quando você lida com a pessoa com a formação mais financeira, eles vão muito atrás do 0,5, né? Quando você lida já com uma pessoa com viés mais operacional, mais comercial mesmo, olha, vamos fazer uma aposta junto. Então, eu preciso desse 0,5, mas eu acredito, então vamos, e a coisa fica mais flexível, né? Não fica tão assim 0,5, tão na vírgula, né? E a gente sabe que qualquer negócio, varejo não é diferente, tem um nível de aposta, de risco, de tolerância a ele, e que a gente tem que seguir junto. Em algum momento, falar assim, olha, a partir daqui é um risco. Como é que está a minha tolerância a ele? Tá boa? Então, vamos em frente. Se quiser... Eu costumo brincar o seguinte, né? Se você... Eu brinquei uma vez com uma advogada, muito amiga minha. Eu falei assim, olha, se deixar advogado escrever a regra da amarelinha, criança não brinca, né? Porque é tanta coisa... Exatamente. Então, tem que ter uma certa... Tem que ter um range aí de manobra. E olha, e vou dizer mais uma coisa, viu, Fábio, Thaís? Também tem um outro ponto aí que eu aprendi nesse tempo todo aí de trabalhando na área de expansão, de varejo e tudo mais, em que a área comercial ela tem que sorrir e a área financeira e jurídica ela tem que ser carrancudo. Se inverte, a empresa quebra, né? Verdade. O comercial tem que ser sorridente mesmo e o jurídico e financeiro tem que ser carrancudo. Se inverter, isso. A coisa não vai bem. É a história do equilíbrio, né? Você tem que ter, e por isso que é bom você ter uma equipe diversa. Você ter pessoas que têm esse tino comercial, que têm esse olhar comercial, e você ter alguém ali mais de olho no número para poder segurar um pouco a hora que o sonho começa a ir alto demais. Né? Os filmes de Hollywood têm a piadinha, né? O policial bom e o policial ruim. Exatamente. Cada um faz um papel e trabalham juntos. Exatamente. Acho que é bom ter esse equilíbrio. Marcos, você viveu aí no mercado, acho que dá para falar que, pelo menos no mercado de shopping, com certeza foi o pior momento que já teve na história. No varejo em si pode ter tido outros muito complicados, mas a pandemia para shopping foi uma coisa absurda, né? Aconteceu o que ninguém, acho que nunca tinha cogitado, que eram todos os shoppings do país fecharem ao mesmo tempo. Né? É uma coisa foi muito assim, a gente teve que aprender que isso podia acontecer, por incrível que pareça. E aí, como que foi lidar com esse momento, com essa confusão toda que a gente passou, principalmente em 2020, mas 2021 ainda pegou um pouquinho também? Uhum. Fábio, você falou tudo, né? Como é que alguém em sã consciência ia prever uma coisa dessa ali na primeira quinzena, um pouco depois ali de março de 2020, fechar tudo, né? Quer dizer, não ter uma loja aberta, você ter zero venda, zero. E a gente já tinha visto zero venda em 25 de janeiro, né? 25 de dezembro, que é o Natal, que fecha tudo, mesmo as lojas e tal. E mesmo o shopping não fecha tudo, né? Porque abre cinema, abre algumas coisas, mas loja, 25. Agora, você ficar meses, semanas a fio, como a gente ficou, e outros, com tudo fechado, foi assim, uma terra arrasada mesmo, né? Então, como é que você faz? A primeira coisa porque o que alimenta o negócio é a receita. As despesas você controla, você trabalha, você mitiga, mas o que alimenta o negócio é a entrada é o seu business, né? O seu core, que é fazer a venda de mercadoria. Você não está vendendo nada, como é que você faz? Bom, aí você faz o básico, né? Quer dizer, cortar a despesa. Idealmente, você deveria, já que zeraram as suas entradas, você deveria zerar a sua saída. Mas não é bem assim que funciona, porque você tem as pessoas, né? As pessoas que trabalham, você não vai querer... aliás, eu acho assim, foi uma coisa bonita que a gente viveu nessa pandemia, e foi uma união de forças e de esforços
de funcionário aceitar a redução do seu salário, mesmo CLT, tudo bem, porque teve uma autorização governamental, empresário se comprometendo a isso e não demitindo mesmo, e aí você pega os fornecedores, shopping inclusive, aceitando rever os seus números. A maioria esmagadora dos shoppings foram muito receptivas à necessidade que nós tínhamos, que era o de zerar o aluguel, com certeza o aluguel, e diminuir o máximo possível o condomínio. Por que eu digo diminuir o máximo e não zerar o condomínio? Porque o shopping estava lá, né? Então, você tem lá um prédio e lá dentro você está correndo coisas. Então, você tem ainda funcionário, a segurança, você tem limpeza, você tem que ir lá fazer a manutenção do ar-condicionado, nós mesmos, né? Você fecha uma loja, tem lugares no Brasil, a Riachuelo tem loja no Brasil inteiro. Então, você tem loja no Brasil inteiro, tem lugares que simplesmente são úmidos demais. Se você deixa o ar-condicionado desligado, o mofo toma conta. Isso quer dizer que se você, qualquer prédio, deixa um prédio sem ninguém lá, volta lá 6 meses depois, a natureza tomou conta, a natureza é muito voraz, né? Ela é muito eficiente. Então, um prédio desabitado, a natureza toma conta, seja por bichos, seja por plantas, seja por qualquer coisa. Quer dizer, a natureza toma conta. Então, a gente tinha que mandar pessoas lá em cidades mais úmidas para ligar o ar-condicionado, para girar o ar-condicionado, para o mofo não tomar conta, né? Foram coisas assim inacreditáveis. Então, condomínio, algumas despesas elas não puderam ser zeradas, elas tiveram que ser mitigadas. Então, nosso foco naquele período, que foi vários meses, né, ali trabalhando, foi nesse sentido, de reduzir as despesas para ela suportar uma receita zero, né? E eu acredito que fomos... Bom, a prova cabal de que fomos felizes, né, nós e outros, é que ficamos vivos, né? Não teve, assim, das lojas do segmento, não teve nenhuma, pelo menos que eu tenho notícia, assim, alguém que tenha encerrado as portas. Infelizmente, o setor de alimentação sofreu absurdamente, né? Então, muitos realmente não aguentaram, principalmente os pequenos e médios empresários, que o dinheiro de hoje, ele faz o gasto hoje com o dinheiro que ele ganhou ontem, né? Então, na hora que para de pedalar a bicicleta, não aguentou. Mas no caso de uma empresa estruturada, com solidez financeira, que é a Riachuelo, aí a gente conseguiu, mesmo com despesa, com receita zero, reduzir a despesa o máximo possível e suportar todo aquele momento. Eu lembro das primeiras semanas, né, que a gente começou a ter notícia, porque primeiro os shoppings começaram a reduzir horário antes de fechar, né? E eu lembro a gente fazia um trabalho para a Abrace na época, acompanhando o fluxo de shopping, acompanhando algumas coisas assim, e você começava a ver aqueles números caindo, o fluxo foi caindo, mesmo sem o shopping fechar, porque as pessoas estavam em pânico, né? As pessoas começaram a ter medo e não ir para lugares que tinham uma aglomeração natural. É do jogo do shopping ter um monte de gente dentro. Então, e mesmo com o shopping às vezes ainda funcionando, a queda de fluxo começou a vir assim muito rápido, até que começaram a fechar os shoppings. Você falou de alimentação. A alimentação acho que tem o impacto foi ainda mais forte, porque você não tem estoque que sobreviva, né? Não é diferente, por exemplo, de vestuário, que dá para você, vamos dizer que se em um mês reabrisse, ok, né? Dava para o estoque ainda estava lá, se não tivesse sido tomado pelo mofo, ele estava ali. Agora, e a alimentação, mais ou menos, né? Desligar tudo. Mais ou menos, né, Fábio? Como fica? Aliás, uma curiosidade, como fica a questão das coleções? Porque moda também é um setor muito dinâmico. Tem a coleção de inverno, coleção de verão. Como é que ficou isso? Se perdeu? Teve que se refazer o estoque? Como que faz numa situação dessa? Então, Thaís, um ponto bem... Você citou um negócio muito interessante, porque a moda ela é perecível nesse aspecto, né? O material, a parte física, que é a roupa em si, não, ela fica lá intacta, mas a coleção, né? E você conhece bem isso, o público feminino é o que conhece mais moda mesmo, é antenado nisso. Então, uma estampa, no ano seguinte, ele não vale mais nada, né? Já era, né? Já era. Só que o que a pandemia fez? A pandemia colocou todo mundo num estado paralelo,
né? Então, é como se estivesse congelado. Congelou. Então aquela estampa que numa situação normal, no ano seguinte, no semestre seguinte, não faria nenhum sentido, como aquilo não aconteceu, né? Porque as empresas, uma empresa como Riachuelo, Renner, C&A e outras desse porte, H&M fora do Brasil, elas ditam moda, elas trazem tendência, elas criam. Então, como aquela tendência, quando ela é colocada no mercado, algumas pegam mais do que a outra, e aí, mas só que isso não aconteceu, né? Então, criou-se a coleção, não deu tempo de trabalhar a coleção. Então, aquilo ficou em estágio de hibernação mesmo, e de forma com que, nesse caso específico, por conta da pandemia, conseguiu-se vender essa mercadoria no semestre seguinte, né? Então, a perecibilidade, nesse caso, nesse fenômeno da pandemia, ela não ocorreu com a mesma intensidade. Agora, teve alguma surpresa em relação a estoque? Porque a Riachuelo tem bastante item de casa. E uma das coisas que a gente viu na pandemia é que as pessoas começaram a investir mais em cuidar da casa, reformar a casa. Vocês perceberam isso de alguma forma, essa procura maior por outros tipos de produtos que vocês não estavam esperando que fossem ser comercializados? A rampa foi assim, ó. Esse é um podcast, as pessoas não viram, mas ele tá fazendo uma curva ascendente, assim, bem acentuada. É isso mesmo. Olha, foi sim. Teve aí esse fenômeno, isso aconteceu, né? Então, como você disse, as pessoas começaram a comprar muito mais coisas que elas compravam normalmente. Então, roupão, pijama, itens de casa, de decoração, suporte de equipamentos, que mais? Enfim, a luz, né, para que venha assim, ilumina você. Então, tudo isso aumentou muito para as pessoas arrumarem o seu novo lugar de trabalho, que passou a ser a sua casa. Então, a gente sentiu isso muito. É engraçado que, assim, na ascendência muito grande que houve dos produtos de moda casa, que na Riachuelo se chama assim, houve no inverso a venda de sapatos, né? Sapato caiu assustador, foi assim, uma queda importante. E aí eu vi, até conversando com outros empresários do ramo, especificamente de calçados, que sofreram muito, né? Porque as pessoas, você não sai mais, você não compra um sapato novo, né? Você compra, tudo bem, você compra outras coisas, compra rasteirinha, compra chinelo, mas você não compra sapatos, mais principalmente sapatos, os sapatos são mais caros, né? Então, esse teve um fenômeno ao contrário. Passada a pandemia, agora a coisa se acomoda um pouco, né? Então você tem uma retomada daqueles. Aí um pouco do inverso, não com a mesma intensidade. Mas calçado volta a ter mais a necessidade, porque meu sapato está velho demais, ou então eu ia trocar, não troquei, agora eu preciso, não dá mais, não dá para adiar mais, e eu não preciso mais comprar uma almofada, que eu já comprei almofada, já comprei, né? Então, isso aconteceu bastante. E a história do calçado é engraçado, porque eu vi muito caso de quando a pessoa foi voltar a trabalhar, o sapato tinha literalmente estragado, porque ele ficou tanto tempo guardado por causa de umidade, quando começaram a usar, teve que comprar outro na reabertura, porque o material estragou, mesmo paradinho lá, guardado dentro do armário, e ficou ressecado, esse tipo de coisa. Acho que é uma curiosidade que eu tenho, qual foi a curva da venda de sapato logo da reabertura, porque eu não duvido que eles tenham não recuperado. Lógico que assim, você compra um sapato, né? Você não vai sair comprando de monte. Mais ou menos. Não todos juntos, vai. Vamos falar. Não, vale vou dizer você, que eu tô nessa masculino, estatística. Vale por você, boa, Marcos. Acho vou que o dizer que eu tô nessa masculino... estatística, viu, Fábio, de quem perdeu o sapato que estragou no armário. Eu perdi acho que uns 3 ou 4, que eu fui pegar outro dia para usar, falei, gente, estragou o sapato, faz um tempão que eu não uso. Sim. Eu vi muita gente que aconteceu isso. Não usou e perdeu, às vezes, coisa nova, né? É um outro lado aí da pandemia que foi bem difícil. Mudando um pouquinho de assunto, quando a gente está falando de expansão,
de mercado. Você trabalhou em duas das maiores redes de varejo de moda do Brasil. Qual que é o desafio? O maior desafio que você olha e fala assim, para eu conseguir expandir essa rede, que já é uma rede muito forte, né? Aonde a coisa pega? Fábio, eu montei o departamento de expansão da Riachuelo em 2005, né? Antes de 2005, como é que era feita a expansão da Riachuelo? Ela era feita pelas pessoas que praticamente fundaram, né, a empresa, seja o fundador propriamente dito, como as pessoas que estavam com ele aí muito próximo do começo, lá atrás mesmo. Eu costumo dizer o seguinte, que o fundador, né, o seu Nevaldo, saudoso seu Nevaldo, que há 2 anos nos deixou, ele era um homem brilhante, como muitos empresários do setor e de outros também, que são aqueles homens que têm coragem, que largam tudo em nome daquele negócio e da família, evidentemente, e faz ele decolar. Então, ele ele olhava e a intuição dele era fantástica. Então, ele olhava o negócio e falava, isso aqui é bom, e era bom mesmo. Isso aqui não é bom, e não era bom mesmo, né? Então, se só tivessem esses grandes empresários, esses grandes fenômenos no mundo, eu acho que todas as pessoas que criam KPIs, métricas, estariam em maus lençóis. Estariam em maus lençóis. A sorte é que a maioria das pessoas não são assim, inclusive eu, né? Então, para pessoas normais, KPIs. A verdade é essa, né? Então, quando eu criei o departamento de expansão, a primeira coisa que eu fiz foi, primeiro, buscar literatura sobre o tema. Tinha muito pouca coisa aqui no Brasil. Eu comprei livros lá nos Estados Unidos, até alguns diretores foram para lá na época. Então, o diretor de operações viajou, junto com uma conselheira também foi, e compraram um livro que eu pedi, me mandaram, enfim, coisas assim. E a primeira coisa que eu fiz foi criar métricas, né? Então, a gente precisa ter uma taxa interna de retorno, a gente precisa fazer um cálculo de valor presente líquido, ótimo. Só que isso, para acontecer, a gente precisa saber quanto é que vai vender, a gente precisa saber que margem que vai ter, a gente precisa saber a estrutura de despesas para chegar nesse caixa que gera, trazer isso a valor presente a uma taxa que a gente tinha que também aprender o que era, e aí comparar com o investimento e saber se aquilo é positivo ou não do ponto de vista do retorno do investimento. Então, acho que o primeiro desafio é exatamente esse, é equacionar o intuitivo com o quantitativo. Acho que empresas que o dono, o fundador, aquela pessoa que fez a empresa sair do zero e chegou onde está, estiver à frente, tudo isso é secundário. Agora, como essas pessoas não são eternas, é urgente, é necessário estruturar uma área que saiba fazer conta e que saiba fazer conta de forma assim racional. A gente precisa saber, primeiro a gente precisa saber quem a gente é. Então, a primeira coisa que o lojista, para qualquer empresa, mas a gente está falando de loja aqui, né? Eu preciso crescer, mas quem eu sou? E o que eu sou é o que eu quero ser? Ótimo. E o que eu sou e quero ser, o cliente percebe? Eu estou atingindo esse público, né? São perguntas que parecem meio retóricas assim, mas elas são essenciais, né? Elas são necessárias para você saber até para onde você vai, porque se você não adianta você querer atingir o público A se você conversa direito com o público C. Qual o problema de atingir o público C? Qual o problema de atingir o público D? Não tem problema nenhum. E o inverso também. Então, na hora que você agora, não, mas eu não quero. Tá bom, então faça a lição de casa, que também você tem esse poder, arrume isso e depois vai à luta. E uma vez você sabendo quem você entendendo quem é o seu público e tendo minimamente a convicção de que ele percebe quem você ora, agora é saber onde é que estão essas pessoas. Né? E aí é onde entram as empresas que assessoram aí, fazendo as pesquisas, fazendo os estudos de mercado e dizer, olha, o teu público está na cidade tal, está na região tal, está no centro comercial de rua, ou shopping tal, e é lá que você tem que colocar. E aí a gente e deve vender tanto.
Aí você, mas não basta, né? Porque só dados não é o suficiente, né, Fábio? Então aí vem aquele dado, aí é onde entra o intuitivo também, porque você tem que juntar os stakeholders internos, seja da área de operações, seja da área de compras, área comercial, área de marketing, para olha, os dados nos trouxeram que nós devemos colocar uma loja no shopping X com tantos metros quadrados, e porque vai vender tanto. O que vocês acham disso? A gente chega no número, faz o ajuste fino, e é isso. Então, eu acho que, assim, resumidamente, tudo isso que eu falei, depois de se conhecer tudo, é aferir o máximo possível os inputs, porque os outputs, o aluguel, você sabe quanto é que você vai pagar, isso é fácil de saber, né? Você vai lá e negocia com o cara. Agora, o quanto vai vender, e nós moramos num país difícil, né? O Brasil é difícil de você prever até o passado, né? Alguém já disse isso. E eu adoto. O que dirá o futuro, né? E quando eu falo futuro, é futuro mesmo. Eu falo em a gente prever a venda no 10º ano de uma loja num lugar que não tem loja. Quanto vai vender daqui a 10 anos uma loja lá na cidade, sei lá, de Uruguaiana, por exemplo, lá no estado do Rio Grande do Sul. Caramba, eu não acertei nem a venda desse ano, a venda de uma loja que tem 20 anos, mas é isso que a gente tem que fazer, não tem outro jeito. E depois você vai fazendo o acompanhamento para ver o quanto que você se distanciou daquilo que você previu e vai aprendendo com o que você vai fazendo. É isto. Marcos, você já fez alguma análise racional baseada em dados indicando expansão para um determinado lugar que deu muito errado? Já. Por que isso acontece? Quem nunca, né? E o contrário também. E o contrário também. O lugar ruim eu não vou falar, não. Dá para falar por que deu errado? Então, assim, porque é engraçado, né? Eu já estava conversando com o pessoal, eu já tive uma conversa muito bacana lá na Abrace, de manhã eu estava lá, junto com o pessoal de shopping e tal, e aí eles tiveram a delicadeza de me ouvir, né? Não sei de onde eles tiraram essa loucura, mas fizeram isso. E a gente estava conversando, sobre isso, né? Há muito tempo, nesse MBA de varejo que eu fiz, uma das frases que eu adorei ter ouvido lá foi assim: varejo certo é o que dá certo, né? E é verdade. Então, você tem assim, e a gente poderia comentar aqui, mas como eu falei, coisa negativa a gente não comenta, mas tem alguns shoppings que você olha e você olha ele pronto e pensa, por que mesmo que ele não dá certo, né? E não consegue entender muito bem, né? Eu acho que assim, Thaís, onde a gente errou foi que a gente supervalorizou os dados e deu importância exageradamente de menos ao feeling. Porque tem esse blink, né? Essa coisa de, cara, tudo diz que sim, mas eu não estou seguro. Porque na medida que você ganha lastro, experiência, expertise, você não percebe, mas existe um negócio chamado conhecimento tácito, que está lá dentro de você, que você não sabe nem explicar, você não sabe nem dizer, mas você sabe que é. E aí você olhou e falou, caramba, não está legal. Eu lembro quando eu montei lá atrás, fui eleito pela Riachuelo para montar o departamento de expansão, o senhor Evaldo falou para mim assim, você sabe como é que você faz expansão? Numa das poucas vezes que eu não tinha acesso direto a ele, né? Não era a minha posição, não era uma posição ligada a ele tinha lá os outros. Mas, evidentemente, ele era um homem extremamente focado em negócios e conversava. E conversou comigo e falou assim, sabe como é que você faz expansão? Eu falei, como, senhor Evaldo? Você vai no lugar onde você acredita que cabe uma loja, você vai lá, escolhe um lugar para ficar e fica olhando quem passa na frente do lugar onde você está pensando. Se forem as pessoas que a gente atende e em volume bom, significa que você deve levar para a discussão. Né? Então, isso é o quê? Como é que eu estou na frente do lugar olhando alguma coisa e sei que aquelas pessoas são as pessoas que compram na loja Riachuelo, tendo vivido na Riachuelo, ou tendo recebido inputs muito calorosos, se eu não tiver vivido na Riachuelo, para saber, nossa, isso aqui parece com a Riachuelo. É isso. Então, eu acho que assim, onde a gente errou, nós exageramos, nós supervalorizamos demais os dados, e eles têm que ser valorizados, mas não pode ser assim, e nós diminuímos demasiadamente a importância desse blink e tal, que tem que ter lá o seu peso, não pode ser tão baixinho.
uma análise assim, Thaís. Tem uma coisa interessante que você falou, eu não sei se eu entendi bem, né? Mas parece que esse feeling é o primeiro passo. Primeiro você faz essa análise, vale a pena aqui? Deixa eu ir no lugar e ver se vale a pena. Vale? Então aí eu mergulho no dado para saber se realmente vale ou não. Existe mesmo você acha que faz sentido essa ordem do feeling vir antes do dado, ou não faz muito sentido, a coisa se mistura e cada lugar é um lugar? Não, acho que na maioria das vezes é o contrário, o dado vem antes. Né? Você vai nos dados primeiro para você saber se faz sentido, porque assim, o deslocamento é uma coisa cara. Né? Era a minha próxima pergunta para você. Na prática, isso funciona? Ir em todos os lugares presencialmente, avaliar? Então, aí o que acontece? Então, ir nos lugares é caro. Então, você parte de uma análise de dados primeiro. Então, você é o tal do data driven mesmo, né? Quer dizer, você começa com os dados. Se fizer sentido, você vai lá. Mas numa empresa do porte do tamanho de uma Riachuelo, de uma Renner, de uma C&A, eu deduzo que eles façam isso também, mas na Riachuelo a gente sempre fez. A gente usa o poder capilar que a empresa tem. Então, por exemplo, se eu estou pensando em colocar uma loja, porque os dados indicam, para cabe a segunda loja lá em Rio Branco, eu não preciso necessariamente ir lá, eu posso usar a equipe de campo lá. Lá tem um gerente de loja, lá tem um gerente regional, e são pessoas experientes. E aí você usa a tecnologia. Então, eles vão emitir a opinião deles, eles pegam o celular e filma assim, não é nem filmar, é tipo sei lá, um online mesmo, né? Um real time, está lá com o seu celular mostrando, eu falo, vira para a direita, vira para a esquerda. O próprio Google Street View também ajudou bastante, mas ele não é tão importante quanto o olhar mesmo, tá? Até porque ele tem delay, né? Às vezes tem coisa lá, aqui na Avenida Faria Lima, você, talvez, passa hoje, passa amanhã também, então tá up-to-date o tempo todo. Lá em lugares mais longínquos dos centros mais importantes no Brasil, passa de ano em ano, quer dizer, então muda muito em um ano, né? Mas então esse deslocamento a gente resolve numa empresa capilar, como é o caso da Riachuelo, usando também o capital intelectual das pessoas que estão lá no campo. Mas os dados vêm primeiro, viu, Thaís? E esse negócio de juntar o dado com vamos chamar de intuição, mas não é exatamente uma intuição, né? A bagagem de conhecimento que o profissional tem, né, naquele lugar, naquele negócio em si. Isso é uma coisa que a gente sempre fala com um cliente que vem nos procurar para fazer pesquisa. Então, a pesquisa é uma ferramenta. Não é ela que vai tomar a decisão. Né? Eu, depois que entregar a pesquisa, lógico que a gente toma todos os cuidados, tem todo o comprometimento, mas depois que eu entregar a pesquisa, o problema grande está em quem investe o dinheiro. Então, não dá para você pegar só o dado de pesquisa, o dado de levantamento que você faça, e acreditar naquilo 100%. Você precisa juntar esse conhecimento, esse histórico que tem, porque senão fica uma coisa fria e com grande chance de dar errado. Com grande chance de dar errado. A história do nem 8 nem 80, né? Eu não preciso trabalhar só com a minha bagagem, eu posso carregar o dado para ver o que a coisa está, o que está falando, mas eu não preciso trabalhar só com dados também. Isso daí é uma... Acredito que na área de expansão ninguém faça isso. A gente olhar para o mercado de shopping, vamos falar 10 anos atrás, eu ouvia muito isso, que quando iam construir o shopping, pelo menos a metade dele chegava a ser pago com as luvas que os lojistas tinham que pagar. E isso mudou. Né? Hoje em dia a gente ouve muito mais do shopping financiando a montagem das lojas para conseguir atrair o varejista para dentro. Acredito que um dos motivos tenha sido o número de shoppings que foram inaugurados há 10 anos, que foi chega a ser absurdo. Foi rápido demais para o que o mercado podia suportar. Mas você acha que hoje
a situação está mais equilibrada entre varejo e shopping? Ou também isso é passageiro, daqui a pouco já vai começar a faltar shopping para abrir loja e essa história da luva vai voltar? O que você acha? Ô, Fábio, é engraçado. Essa luva, ao contrário, é chamada de allowance. Allowance. Né? Uhum. Eu digo o seguinte, como expansão, trabalhando do lado do varejo, eu não sei agora como é que vai ser os próximos capítulos aí da minha trajetória, se eu vou continuar no varejo, se eu vou para o lado de shopping, eu não sei, o segmento, os dois estão aí, mas eu, como varejista, eu digo que eu adoro luva e mentira, eu adoro allowance e detesto luva, sendo varejista. Adoro allowance e detesto luva. Mas eu prefiro pagar luva do que receber allowance. Olha a contradição, né? Interessante. Agora explica aí o porquê, porque eu gostei. Eu me explico. Quando eu pago luva, significa que o shopping é muito vendedor. E, portanto, o risco é menor. Quando eu recebo allowance, significa que o shopping ele está ou numa curva muito... Está muito no baseline ainda em termos de crescimento, ou ele precisa de ter um esforço extra, no caso do empreendedor do shopping, para trazer um lojista de peso e uma aposta do lado de cá. Então, o dia a dia posterior tende a ser mais difícil. Então, eu adoro allowance, detesto luva, mas eu prefiro pagar luva do que receber allowance. Mas eu prefiro, no final das contas, o equilíbrio que você falou. Quer dizer, duas marcas fortes, seja o varejo, seja o shopping, cada um fazendo muito bem sua lição de casa e entrar num acordo fair de entrada e de permanência. Quer dizer, nem me pagar luva, nem me pagar allowance, nem me cobrar luva, nem me cobrar um aluguel exorbitante e a vida seguir de forma equilibrada, que foi a palavra que você usou agora há pouco. Principalmente no varejo de moda, tem uma dificuldade grande da entrada de empresas de fora no Brasil. Né? As grandes de moda não vêm para cá. Acho que a última que veio foi a Forever e já está indo embora. Né? O que é? É mais falta de conhecimento de Brasil, que é isso que as redes daqui têm bastante, né? Pega mais na parte logística, na parte legal. Por que você acha que essas grandes empresas não conseguem entrar no Brasil ou não querem entrar no Brasil? Não, a barreira de entrada no Brasil é o próprio Brasil, né? Porque, assim, isso também todo mundo lê, sabe disso, né? Você pega assim, é um país que... o Brasil é um país complexo, né? A começar pela carga tributária e a dificuldade de pagar imposto, quer dizer, tão caro quanto os impostos em si é conseguir pagar, né? Então, se você vai montar uma empresa pequena, você não sabe se é MEI, se é pequena empresa, se é presumido, se é não sei o quê. As empresas grandes, aí tem lá... Eu acho que o Brasil é o único país que gasta tanto dinheiro com o departamento tributário, né? Então, é muito assustador isso, né? Então, a estrutura, a mecânica do Brasil, ela já é por si só uma barreira de entrada importante. Então, é engraçado, né? O que eu vou falar não tem empirismo nenhum, mas você pode reparar que as empresas que mais são vitoriosas no Brasil são as europeias, né? As estrangeiras. Eu não sei se isso tem a ver com o fato da Europa ser um continente desbravador, mas o fato é que parece que as empresas europeias vêm, elas têm mais... se adaptam melhor, né? As americanas, nem tanto. A quantidade de americanas de lojas dos Estados Unidos que vieram para o Brasil e foram embora, me parece que é maior do que a quantidade de lojas, de empresas de varejo que vieram da Europa e não se deram mal, né? Então, um exemplo, só para ficar num exemplo, você pega a própria C&A, que muita gente acha até que é brasileira, né? Que é brasileira, exatamente. Nem de longe é holandesa na sua origem, agora tem capital aberto, enfim, mas
Mas então a dificuldade do Brasil é essa. Então você tem aí uma H&M que toda hora diz que vem, pelo menos dizem, não ela diz que vem, mas dizem que ela vem, mas até agora não chegou, pelo menos que eu tenha notícia, né? Mas eu acho que é isso, acho que basicamente é a dificuldade mesmo de operar no Brasil, porque assim, gente, não fosse isso, aqueles fenômenos, né? Um país com mais de 200 milhões de habitantes, tudo aquilo que a gente está careca de ouvir, mais de 200 milhões de habitantes, não tem terremoto. Estamos no meio da placa tectônica. Então, quer dizer, balança para lá e balança para cá, e aqui nada. Uma bate na outra e zero estresse aqui no nosso território. Quem mora em Manaus fala português e entende quem mora no Rio Grande do Sul que fala português também. Cada um com seus termos, com seu sotaque e tal, mas ambos falam português. Você imagina uma China que, se você andar alguns milhares de quilômetros, você não entende nada, porque entre eles não se entendem, porque são línguas diferentes, né? Então, a gente tem clima, a gente tem tudo para ser um país assim, de primeiríssimo mundo. Mas eu acho que, assim, essa questão governamental, política, acaba fazendo com que o ecossistema nosso, o ambiente de negócio, seja muito difícil. E aí, quem está fora daqui, pensa bem e fala assim, poxa, são 200 milhões de habitantes, mas é tanta insegurança, tanta incerteza que eu coloco o pé atrás. E aí fica para nós aqui, brasileiros mesmo, os corajosos, fazermos negócio e ganhar dinheiro com isso, né? Voltar um pouquinho em vivências da pandemia, uma coisa que mudou muito que a pandemia forçou a mudança, acelerou a mudança, foi a história do e-commerce. Vocês devem ter passado por isso na Riachuelo, que foi uma válvula de escape. Quando estava tudo fechado, o e-commerce virou uma válvula de escape. Como que você acha que vai ser essa relação do e-commerce e de loja física daqui para frente? Pô, isso entra naquela frase lá do difícil prever até o passado, tá? Fábio, é o seguinte, eu vou falar assim, se você tivesse feito algumas perguntas antes, eu teria errado feio antes da pandemia. Tipo assim, as pessoas vão comprar por internet? Eu falei, claro que não, roupa as pessoas querem experimentar. Como é que vai ser a compra por WhatsApp? Vai ser fraco, não sei o quê. Erro grosseiro. Cresceu muito a venda online, né? Até porque, por conta disso que você acabou de falar, né? Quer dizer, as pessoas precisam comprar uma peça de roupa, alguma coisa, e a loja está fechada, online. Então, em algum momento, virou 100%, né? De 2% passou a 100%. Sim. Se minha bola de cristal não estiver muito errada, acho que no segmento de lojas de confecção, de moda, eu não acho que passe dos 20%. Então, deve ficar ali na casa entre 10% e 20%. É um range grande, mas é o que eu me sinto confortável para falar, de 10% a 20%. Talvez mais para 10% do que para os 20%, mas ali orbitando aí. E tem muita coisa, porque assim, vamos lá, o ser humano gosta de gente. O ser humano gosta de ser humano. Mas o ser humano também gosta de conveniência, gosta de praticidade. O online resolve um. E a loja física tem poder de resolver os dois. Né? Então, porque no online eu consigo resolver. Eu estou sentado aqui na minha poltrona, aqui eu entro, compro o que eu quiser. Tem aí a Shine, por exemplo, que você compra e chega as coisas. Mas tá bom, eu compro uma vez, compro duas, compro 10. Mas, poxa, eu quero sair daqui de dentro. Né? Eu quero viver o burburinho das pessoas, eu quero experimentar uma roupa, eu quero girar, eu quero que alguém veja a peça em mim, diga se está bom, se não está bom. Né? Então, eu acho que não vai substituir. Até porque, você vê, assim, empresas 100% online abrem lojas. Abrindo loja. Né? Abrindo loja. Por quê? Porque sabe que, assim, a Amazon, quando comprou a Whole Foods, tudo bem, ela comprou também porque ela precisava de ter lá os seus pontos de distribuição
exatamente para atender o online, porque é muito mais barato você ir lá comprar uma rede daquela lá, colocar os lockers dentro daquelas lojas, e você compra no online, vai lá e retira. Mas o online e o físico, tal do omnicanal, né, que se aprendeu a chamar, ele vai junto. Mas eu ainda acho que a maior proporção, até onde eu alcanço, a minha vista alcança, vai ser mesmo a loja física. E o online fica aí entre esses 10% e 20%. No segmento de moda, tá? No segmento de moda. Isso me puxa uma outra coisa, voltando para a expansão, essa história do online e do físico, né? Quem que você acha que sofre mais com esse crescimento que o online obrigatoriamente teve? Roubou uma fatia de mercado, né? Você acha que ele pega mais para as âncoras, que precisam de um volume de venda grande para bancar uma operação, ou na satélite, e qualquer venda é extremamente importante? Então, aqui eu vou até fazer uma provocaçãozinha aqui. A gente costumou chamar, e está institucionalizado, é uma provocação que eu vou fazer, de chamar de âncora a loja grande, satélite a loja pequena, né? Eu acho assim, na época, no ídolo da Mesbla, do MAP, da Sears aqui no Brasil, da Sandys, empresa brasileira da época também, âncora realmente eram essas grandes lojas. As grandes lojas têm exemplos diminuíram, né? Quer dizer, eu acho que hoje a grande loja, em termos de área, que está aí nesse conceito de loja, departamento, aquele tradicional lá atrás, é a Havan. Não ocorre assim nenhuma outra que seja tão grande em termos de área e que venda tanta variedade ao mesmo tempo com a área tão grande, né? Então, o que acontece? Com as lojas, as tais âncoras diminuindo de tamanho e o fortalecimento das marcas, né? Então, aí você pega uma Havaianas, você pega um Boticário, você pega e outras tantas empresas de varejo que são lojas pequenas, elas fortaleceram suas marcas. Então, o que acontece? Essas marcas, elas ganham relevância no mix de shopping. Então, a âncora é o conjunto dessas lojas e a loja grande, né? Porque só a loja grande não faz o shopping, salvo as exceções, e só as lojas pequenas, mesmo que de marcas, não fazem o shopping, salvo as exceções. Como sempre vai existir. De um modo geral, é a combinação de marcas assim de prestígio com uma loja grande, ou mais de uma loja grande, que faz a coisa acontecer. Então, eu acho que o online, ele judia de quem não está preparado para vender no online, né? De quem não tem resiliência no ponto físico para vender no online. Tem uma loja de azeite que ela coloca lá uma experiência que você vai lá e você experimenta vários azeites. Você não experimenta isso pelo computador. Então, na medida que você sabe que lá é assim, você não quer comprar no online nem nela, né? Você quer ir lá, porque é legal experimentar. Então, se você tem força para fazer online, você vai sofrer menos. Se você, mesmo não fazendo online, você tem uma experiência no ponto de venda que faça com que o cliente tenha prazer em ir lá, queira ir lá, você sofre menos também, né? Esse final de semana eu fui naquela... eu fico falando o nome das marcas assim, acho que não tem problema não, né, Fábio? Não. Eu fui numa sorveteria chamada Bashir, que ela é libanesa, que está ali, é Uberabinha, né? Não sei se é a Vila Nova Conceição, por ali. As filas quilométricas, né? E gente de geração alfa tá na fila. Então, era para esse pessoal, imagina, que eu vou comprar online, meu negócio é iFood, meu negócio é Shopee, meu negócio é só online. Nada, o pessoal estava lá na fila, lá conversando, batendo papo, tirando selfie e querendo. Caramba, aí você olha aquilo e você fala assim, o que mesmo esse montão de gente, num sábado à tarde, garoando, está aqui para tomar sorvete? Sorvete. Por quê? Porque aqui, e sendo que tem outras marcas fantásticas, que alguém discute que a Pátio de Latte é maravilhosa, tem uma lá perto da minha casa que também é fantástica. Então, mas por que naquele lugar? Porque ali alguém falou que é bacana, alguém falou que é gostoso, a experiência é legal, eles colocam mergulho lá no sorvete que você faz nos pistaches, eu adoro pistache, e é libanesa, só tem ela, blá, 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 gente lá. Essa não está sofrendo nada com online. Até porque sorvete também acho que não deve ser muito comum comprar sorvete pelo online.
compra-se, né? Ontem o filho do meu amigo compra. Aliás, compra assim. Já vou refazer o que eu acabei de falar. Ontem eu estava na casa do filho do meu amigo que casou, e aí convidou a gente, fomos lá. E aí minha mulher é uma pessoa, uma cozinheira de mão cheia, né? Não só sabe fazer como gosta. Então ela fez lá um pudim de maçã, coisa. Minha boca encheu d'água agora. Uma coisa maravilhosa. Só que no meio do caminho a gente esqueceu, puxa, o sorvete de creme, porque precisa, né? Aí cheguei lá na casa dele e falei assim, cara, onde é que tem a padaria aqui que eu vou comprar um sorvete de creme? Não, eu peço aqui. Ele comprou e chegou o sorvete. Então compra no online, sim. Compra. Mas porque, para aquele momento, comprar online resolvia o problema. Se a gente quisesse ter uma experiência, não era assim que ia fazer. Não, é aquela história, né? Vamos tomar um sorvete? Vamos, não é a mesma coisa você pegar e pedir em casa. Você quer fazer. Mas pensa, quem tem criança, né? Mas, gente, aquilo é tudo. Tudo agora precisa ser uma experiência. Não estão canibalizando a questão da experiência na loja, não? Mas a experiência que eu acho que a gente está falando aqui, Thaís, não é de ser uma coisa grandiosa, uma coisa diferente. O que a gente está falando de experiência é de você sair de casa, de você botar o pé na rua, de você viver uma vida mais normal e não essa vida online que para muitas coisas está ficando cada vez mais normal, entendeu? Eu saí daqui e não precisa ser a sorveteria árabe que é totalmente diferente. Eu saí daqui para ir a uma sorveteria normal comprar um sorvete. A experiência é isso, é botar a cabeça para fora de casa. Depois de 2 anos de pandemia, né? Mas a minha provocação é se a gente não exagera nessa questão também de falar que o comércio presencial tem que proporcionar uma experiência, tem sempre que ser uma experiência. Será que a gente não está exagerando? Não vai canibalizar? Não vai começar a ficar chato entrar na loja para fazer uma compra? Thaís, olha, eu sei, eu entendo o que você quer dizer. Tem algumas palavras que elas são tão faladas que elas chegam até a dar enjoo depois. Vira moda, né? Vira moda, aí tudo que vira moda é assim, né? Tal moda, ciclo de vida, né? De marca, de produto, de gente, tudo mais. Mas tem uma palavra que me ocorreu você falando isso daí, era uma palavra chamada estofo. A coisa de uns 15 anos atrás, era moda falar estofo. Não, fulano não tem estofo. O que era estofo? Não tem conteúdo e tal, mas você falar não tem conteúdo, não era legal, não tem estofo. Cara, isso caiu assim, aí é o contrário, né? É tão demodê quanto a palavra demodê. Falar estofo. Então, eu entendo o que você fala. Agora, se a gente parasse de falar a palavra experiência e pensasse como sendo assim, o único jeito que eu tenho de concorrer com a conveniência que o online me traz é uma análise SWOT simples, né? É identificar quais são as fraquezas do online. E a grande fraqueza do online na minha opinião, o touch. O touch nas coisas, o touch nas pessoas, o ouvir, o ser ouvido, enfim, o conviver mesmo. Essa é a fraqueza do online. Agora, se eu, na loja, seja do que for, se resumir a eu entrar, pegar o produto, passar no caixa e ir embora, você está jogando no campo do adversário, né? Que é o campo que ele é muito melhor que você, porque você consegue entrar na loja, escolher o produto, comprar e passar no caixa sem precisar sair do sofá. Então, o que é que eu vou fazer lá que faz o negócio ser bacana para mim? Tem que pensar quais são os sentidos que o online não resolve. É o touch, é o olfato, talvez o som. Quer dizer, tem que explorar esse lado. E aí quem vai sofrer mais é quem não cuida disso. Eu vejo lojas, eu ando em shopping, é minha paixão, ver varejo, eu vejo algumas lojas assim, que elas são idênticas quando eu era gerente de loja lá nos idos de 1994. Eu entrei na Riachuelo em 93 como trainee, a primeira loja foi em 94. É uma porta pequenininha, 2 vitrines com lâmpada fria, aí você tem 2, 3 vendedores na porta, aí você não tem coragem nem de entrar, outras que tem fila, né? Então você olha assim, tem os vendedores tudo um atrás do outro, e você entra, o cara fala assim, pois não, eu só vim dar uma olhadinha. Essa palavra, eu só vim dar uma olhadinha, eu falava há 30 anos. Mas tem loja que eu sou obrigado a falar ainda de novo, eu só estou dando uma olhadinha, né?
E eu não estou dizendo, não estou aqui fazendo uma crítica ao serviço assistido. Não, pelo contrário. Mas é que tem que fazer diferente, tem que fazer de uma forma diferente. Esses vão sofrer com online, porque a experiência... Aí volta a tal da palavra experiência. A experiência que eu tenho numa loja dessa é melhor no online. Eu fui esses dias para trás, algumas semanas atrás, eu fui num restaurante aqui no Itaim, eu vou do Jurassic Park, não sei se vocês foram, se vocês ficaram sabendo Não. dele. É uma coisa inacreditável. É uma coisa, ele é licenciado, tudo bonitinho, tudo certinho. É inacreditável. Você entra lá, são filas para você entrar, e você chega lá e tem lá as fotos, porque como é licenciado Steven Spielberg, etc. e tal. É um hambúrguer com batata frita. Se eu pedir na internet, na minha casa, eu recebo um hambúrguer com batata frita sensacional. Então, por que mesmo que eu peguei o carro, fui até lá, peguei uma fila para... Era para ver aquilo tudo. Então, essa é a tal da experiência. Que ali, no caso, é no extremo. Né? Ali o investimento é muito alto. Não é bem isso que a gente está dizendo. Isso é o extremo do extremo, só para figurar. Mas você tem que pensar na experiência como sendo a jornada, o bacana, o lúdico. E aí, essa é a nova regra. Eu vou só para não estender mais, Thaís, o pessoal de shopping às vezes fala assim, âncora mata satélite. Né? Porque vocês, uma loja como o Riachuelo, por exemplo, tem lá uma linha enorme de produtos e por trás dele sei lá, um arsenal tecnológico e de pessoas e de capital intelectual, junto com tecnologia da informação, que faz com que você consiga reproduzir isso tudo numa peça, e ela fica barata. Né? E desenvolveu, melhorou. E nessa época que a gente não fazia isso direito, algumas satélites ia lá num centro comercial, lá no Brás, ou no centro qualquer, ia lá e comprava e colocava na loja. Passado o tempo, a Riachuelo, Renner, todas essas empresas cresceram e desenvolveram essa área de desenvolvimento de produtos e de lançamento de coleções, que eram 4, agora hoje são semanais, né? E aquela loja que continua fazendo aquela mesma fórmula de 30 anos atrás, ela vai perder. Então, não é que a âncora atropelou a satélite, que essa satélite, especificamente, se deixou atropelar. Né? É isso. Pelo que você falou, tem muito a ver com... me veio aqui que a loja tem que ser sensorial, né? A questão da experiência muito. Tem a ver com mexer com os sentidos. Você tem que, de alguma forma, estimular os sentidos, já que a pessoa está presencialmente no lugar, que ela seja estimulada. É isso, né? Porque aí você ganha, você joga no campo em que o seu concorrente potencial, que é o mundo digital, não consegue jogar. Né? Ele não consegue jogar aí. Ele consegue. Em que ele é imbatível? A conveniência. Uhum. Ele é a conveniência. Porque por mais que você tenha um estacionamento na porta da loja, você teve que entrar no carro, ligar o carro, dirigir até lá. Isso, comparado com eu dar 2, 3 cliques no computador, meu Deus, a conveniência, né? Agora, então não é aí que eu vou ganhar. Onde é que eu vou ganhar? No sensorial. Isso que você captou muito bem. É minha visão, tá, Thaís? Não, gostei. Já começou a descer melhor a palavra experiência agora. Agora, olhando para frente, você vê tendências, você vê linhas assim de, isso daqui já está começando a mudar, o varejo vai ter que começar a ir mais para um determinado lado, a gente falou muito de experiência aqui e tal, mas você vê alguma coisa que já está mais clara, uma linha de mudança que vem para frente? Fábio, eu acho assim, tudo que é relacionado ao conforto do cliente, a ele se sentir plenamente atendido. Então, você vê assim, ele está no comando. Né? Eu acho que o que mudou muito em relação a vários anos atrás aí é exatamente o cliente estar no comando mesmo, na tomada de decisão. Então, ele decide muito mais.
as empresas foram empoderando o cliente e ele foi adquirindo, assimilando e gostando desse poder que ele foi adquirindo com o tempo. Então, eu acho que tudo o que for nessa direção é a tendência. Então, se eu, por exemplo, eu vou lá no centro comercial, que é um shopping, por exemplo. Lá, isso é meio assim, até meio já até página virada de discussão, mas eu resolvi minha vida lá. Né? Então, se eu quiser comprar, eu compro, se eu quiser almoçar, eu almoço, se eu quiser ir no banco, eu vou, se eu quiser resolver problema de saúde, eu resolvo tudo no mesmo lugar. E com a intempérie resolvida e com a segurança bem melhor do que se eu for em outro lugar. Então, esse é um aspecto. O outro, e junto com isso tudo, eu estar vendo o mundo, né? Se lembra aqueles shoppings caixotões, que ainda tem, né? Porque shopping não é uma coisa que você consegue mudar. Mas eu não quero mais ficar enclausurado, eu quero ver lá de fora, mas eu não quero que chova em mim. Né? Eu quero ver a luz do dia, mas eu não quero desfazer meu cabelo, eu não quero transpirar, não quero nada disso, eu quero estar bem com tudo isso, né? Então, é por aí. Você atender. E, claro, e tudo através do digital. Porque você precisa... As pessoas... Gente, a gente tem a nossa vida está no celular. Né? Eu também eu vou falar algo aqui que eu não tenho nenhum empirismo, não fiz nada nesse sentido, não li nada a respeito, mas eu acho bem razoável acreditar que existem mais pessoas com celular, ou existem mais celulares na mão das pessoas, do que até alguns itens básicos de sanitárias, de solução sanitária em alguns lugares. Né? Então, tudo passa por aqui, as pessoas estão conectadas. Como é que você não coloca isso? Então, eu entro num shopping, o Wi-Fi não funciona. Né? Caramba, lembra no começo? Você tinha que preencher um cadastro, um monte de coisa. Hoje tem muito lugar que basta colocar o seu CPF lá e já vale, porque você também já aprendeu, não tem problema. Tem a coisa do LGPD. Mas é isso. Então, eu acho que assim, todas as soluções através do digital. Já tem lojas indo para o metaverso, né? Quer dizer, metaverso que nasceu como uma coisa assim, meio lunática, não sei o que tal. Isso não tem nada a ver. Aí vem um cara, muda o nome da empresa, né? De Facebook para metaverso. Meta? Desculpa, para Meta. E aí aí já tem lojas abrindo lá mesmo, já tem gente comprando lá mesmo. Né? Até brasileiro, eu li em algum lugar aí que acho que a Americana também já abriu, já está estreando já nesse mundo, no metaverso. É isso. Então, essa coisa do digital ajudando, acelerando as soluções e deixar o cliente cada vez mais na tomada de decisão mesmo. É isso, é meio filosófico, mas eu penso que é por aí. Marcos, você pessoalmente acredita no metaverso? No potencial do metaverso? Olha, assim, vamos lá. Eu sou da geração X, né? Então, outro dia falaram para mim assim, não, a gente não nasceu no digital. Eu falei, cara, isso não tem nada a ver. Né? Assim, ainda perguntei para esse meu amigo, que ele é também geração X, a gente tem uma dificuldade porque a gente não nasceu no mundo digital. Eu falei assim, quando você pega táxi, você vai para a rua e estica o dedo? Não, como é que você faz? Eu peço um aplicativo. Eu falo, pois é, cara, isso não tem nada a ver. Então, quer dizer, as coisas boas, a gente aprende a conviver com elas, né? Eu acho engraçado o metaverso, porque essa coisa do avatar, ela para mim ainda é um pouco, parece que um pouco distante. Mas eu vou falar uma coisa que vai até um pouquinho contra isso que eu estou falando. Teve um evento, não me lembro se foi da Abrace, se foi da Shop, eu não me lembro, também não me lembro qual desses pavilhões, em que você colocava o óculos do VR, né? E aquilo tal, aquela realidade ali. E ele, na hora que eu coloquei, ele me levou para o andar de cima, o topo de um prédio. E ela colocou vento, não sei como é que ela fez lá. O fato é que ela falou o seguinte: pula o prédio, pula. Aí eu olhei lá para baixo, era um buraco. Mas eu não estava no buraco, eu sei disso. Mas eu não tive coragem de pular. Foi muito... Cara, eu não acreditava. Depois que passou, eu ficava olhando aqui, eu não acredito que eu não tive coragem de pular. Né? Eu tenho um problema de medo de altura, eu tenho medo de altura. Então, eu só vou no lugar alto se o parapeito for no meu peito mesmo. Se for para a cintura, eu não vou. Tem que ser parapeito. E eu não tive coragem de pular. E eu sei, racionalmente, que se eu pulasse, eu ia dar um passo para frente, não ia mais nada.
Então, veja, ao mesmo tempo que o metaverso, para mim, parece uma coisa meio distante, quando eu penso nessa experiência, né, que eu tive aí semestres atrás, eu falo, caramba, é possível sim. E é muito prático você poder, por exemplo, fazer uma visita numa cidade e ver tudo aquilo lá sem ir para tomar a decisão, por exemplo, de turismo. Né? Imagina você poder, desde que o gráfico fique cada vez melhor, você poder escolher, caramba, eu vou na praia X ou na praia Y. Pô, eu entro lá na CVC, em qualquer lugar, ele me dá esse óculos, vamos fazer um tour para ver o que você gosta. Aí eu faço isso, olho, caramba, eu gostei. Teve agora um evento ali na Oca, acho que, não sei se ainda está, mas está do Tim Burton, não sei se vocês foram. Não fui. Queria ter ido, cara, não fui. Sensacional, em que você pega aquele device ali, esqueci o nome, e você vai abrindo as portas. Nossa, parecia que eu estava efetivamente entrando. Então, Carolina, eu vou mudar o que eu falei no começo. Eu acredito no metaverso, sim. Agora, pensando bem nas minhas experiências recentes, eu acredito sim, esse negócio veio para ficar. O desafio é fazer isso ficar escalável e acessível, porque para varejo você precisa de volume para pagar o investimento. Você imagina isso sendo usado para expansão? Ao invés de você mandar alguém da loja, alguém da filial avaliar o ponto, você vai via metaverso? Então, nesse momento, eu acho que ele complementa. Né? Quer dizer, talvez seja melhor do que pelo celular, porque assim, quando você tem uma visão 360, que você pode olhar para cima, olhar para baixo, se chegar nesse ponto, meu Deus, aí eu acho que complementa. Fala, olha, a minha opinião é essa, dado que eu vi aqui. O que você acha? Vai lá também, já que você está aí, você só precisa pegar teu carro e dirigir até aquele ponto, vamos juntos combinar a nossa impressão. Acho que vai melhorar a impressão do lado de cá. Substituir ainda, eu não enxergo que substitua, não. Pode ser até... Não, eu não acredito que substitua, não, porque o last mile da tomada de decisão, no que eu enxergo, é a visita em loco. Você confiando em quem está lá, complementa com você. Agora, se não tiver ninguém lá, o mercado... No Uruguai, por exemplo, onde a Riachuelo não tem loja, aí tem que ir lá. Inclusive, eu já fui para ver. Agora, para fechar de vez. Não, aqui, se a gente continuar, senão a gente vai continuar conversando, mas não, vamos lá para eu te liberar. O que é a NDV Brasil? Fala um pouquinho dessa organização, né? E acho que pelo que eu já entendi dela, é uma coisa muito legal, mas explica um pouquinho para o pessoal o que é. Então, NDEV Brasil, NDEV é Núcleo de Desenvolvimento de Expansão Varejista. Nasceu assim, com expansão mesmo, né? Então, lá tem executivos e empresários que têm como base de conexão a expansão. Né? Então, tem gente representando lá varejo de moda, varejo alimentar, shopping center, nasceu com essa pegada. Só que, como tudo que nasce, ele vai evoluindo, vai crescendo. Então, a expansão continua sendo lá um tema, mas a gente já extrapolou muito isso, né? Então, são várias pessoas, cabeças pensantes lá, que generosamente e humildemente conversam. Então, a gente conversa, troca ideia, ali gera discussão, ali gera um ou outro aprendizado, e a gente compartilha entre si. Aquilo deixa a gente mais robusto do ponto de vista tanto de executivo quanto de empresário, e a gente sai conversando com as pessoas. Escrevemos um livro, né, chamado As Faces do Varejo, em que a gente conta um pouco, cada um vai lá, tem um capítulo para cada um dos que escreveram na época, e cada um conta lá seu pedaço. O prefácio do livro foi feito por algumas pessoas, empresários importantes. Eu tive a honra do Flávio Rocha fazer também o prefácio ali, fazer sua menção também. Então, é isso. A gente é um grupo de pessoas que discute, conversa. Eu não gosto de usar a palavra confraria, porque parece uma coisa meio fechada, e não é verdade. Não é verdade. Né? A gente é um grupo de pessoas mesmo humildes, experientes e generosas. Eu acho que isso reflete bem a gente,
e é gostoso, eu gosto. É um dia feliz. A gente se reúne mensalmente para conversar, trocar ideia. E temos o grupo aqui do WhatsApp, ficamos trocando ideias também. É isso, esse é o NDEV Brasil. O pessoal do NDEV é generoso. Quem quiser fazer parte, participar das discussões, como que faz? Então, tem lá acho que se entrar ali no nosso... Tem lá no LinkedIn, né? Tem lá. Aí entra lá, o nosso grande líder é o Marcos Irai, e aí lá tem lá, acho que ele coloca lá em discussão as pessoas, porque o importante para a gente é que as pessoas tenham esse mesmo espírito, sabe, Thaís? De colaboração, de generosidade, de humildade, e também não adianta também ter lá muita gente assim, mas o Marcos Irai, ele tem lá os critérios dele, e eles são muito, muito tranquilos, então põe lá. Legal. Vale a pena entrar. Essa semana, essa última reunião agora foi lá na Via Varejo, Daniel Cremonini fez lá a apresentação, mostrou. É muito bacana, porque a gente vai nas empresas e começa a cada um mostrar a empresa que está, traz novidades, o pessoal da Biscoitê, já fomos no McDonald's, já foram na Riachuelo também, e assim vai, é bem bacana mesmo. No mínimo, a gente vai e conhece lugares novos, e ideias, e aquilo vira insight, muito bacana. Que legal. Muito bom. Marcos, muito obrigado pela sua participação, foi fantástico, tenho certeza que quem ouvir vai adorar, né? Eu acho que é uma conversa esclarecedora do que é o mundo da expansão, mas também inspiradora. E dá para ver pela sua felicidade em falar desse tema, né? Então, eu acho que é um gás aí para quem está começando ou quem já está buscando o seu espaço nesse mercado. Obrigado mesmo, viu? Opa, tamo junto. Obrigado aí pela oportunidade. É muito bacana conversar sobre isso. Como você falou, eu falo com empolgação, porque realmente, para mim, é um assunto inebriante. Eu gosto muito disso mesmo. E fico feliz e estou sempre à disposição, tá? Tá sempre à disposição para trocar ideia. Muito bom, obrigado. Eu agradeço a todo mundo que nos ouve nesse podcast. Dou a dica, nos siga lá no Spotify, para não perder as novas conversas, nas redes sociais, e assim você fica sabendo de todas as novidades da frente. Obrigado, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, gente. Se você gostou deste podcast e quer acompanhar outras conversas inspiradoras sobre o mercado de shopping e varejo, assine o nosso canal no Spotify, Corredores do Varejo. Até a próxima!